Vamos começar agora vamos começar seriamente. Obrigada, minha amiga Zeneide Mendes, que veio aqui nos prestigiar, Hum, trazendo esse filme belíssimo, Violino do Meu Pai. Estamos aqui com o nosso grupinho, que é um grupinho pequeno, mas ativo hum, e presente sempre, muito aguerrido. E aí, Zeneide, você está com a palavra e vamos seguir aí com você, nos trazendo essa maravilha desse filme para o nosso Cineclube CAAPS. Eu sou Sueli Engelhard, minha colega Ana Zagni, que somos as fundadoras do CAAPS. A outra colega nossa já está no céu, mas está também tomando conta da gente. Tá bom? hum. Tá ótimo. Então vamos lá, né? Vamos lá. Por que que eu escolhi esse filme, né? Esse filme eu escolhi porque ele acontece numa cidade maravilhosa, tem duas questões. Uma cidade maravilhosa que eu amo como minha segunda casa, e tem o Engin Altan Duziyatan, que é o ator, o Mahir Mehmet, que é a coisa mais linda do mundo atuando, né? Quem viu Ertuğrul, o Império Otomano, a história do Império Otomano, se apaixona por ele. E nesse filme ele também é apaixonante, é um excelente ator, né? E tem a ver com a minha origem, né? Porque eu sou de origem árabe e, no princípio, tudo era o Império Otomano. E o Império Otomano foi se restringindo, restringindo, e hoje, no século XX, no século passado, hoje é a Turquia, né? E a Turquia é absolutamente linda, porque ela não é nem o Oriente, que a gente ouve aí falar, e nem o Ocidente. E turco não é árabe, turco é turco, né? Eles têm uma individualidade, uma proposta dele, um orgulho, né? É uma cidade lindíssima, né? E ela tem uma parte europeia e uma parte mais tradicional. Então você consegue, né, e caminhar nas duas vertentes da Turquia. Não é fundamentalista, meio a meio, ela está entre pessoas mais tradicionais e menos tradicionais, e o filme começa exatamente assim. Então, assim, eu dividi o filme em cinco partes, assim, a abertura, né? Depois o conteúdo filosófico, emocional do filme, depois a história, né, o drama familiar, depois uma parte lindíssima que é a oração que ela faz para o pai, né, que recebe do pai, e a revelação e a reparação. Então a gente vai caminhar por aí, né? E eu ia pedir para o Rafael botar o nosso combinado número um. Ok. Nada do que vocês viram aí é mentira, tá? Ela está ali embaixo, eles estão cantando embaixo da Giralda. Eu conheço todos esses lugares, por isso que eu fiz questão de dar para vocês de presente, porque é uma cidade belíssima. É uma cidade que você caminha da parte tradicional para a parte europeia de barco. É uma cidade que tem um metrô que passa por debaixo d'água. É uma cidade assim muito cuidada. Então, o contexto, para mim, é um contexto assim que me dá quase um banzo, sabe? Aquela doença que os escravos tinham de saudade da terra. Eu fico assim porque é absolutamente maravilhosa essa cidade, entendeu? É uma cidade que você se sente segura. Eles, por exemplo, eles restauram tudo. Se eles vão fazer uma restauração, eles botam um pano fino na frente com o retrato de como vai ficar e atrás eles trabalham. Então, eles são muito cuidadosos.
E esse carisma que aparece aí nessa cena da menina dançando tem tudo a ver com o perfil turco, né? Eles têm uma vez eu vi um homem no tram, que é tipo um metrozinho de superfície, e ele assim um senhor, um homem, sabe assim, e ele olhava, ele tinha uma caixinha com um passarinho, e ele olhava para o passarinho e fazia assim, e aí voltava, era um senhor. Aí ele voltava e fazia. E era muito interessante observar essa nuance, né, da cidade, né? Então, assim, é um lugar, assim, um contexto apaixonante. E, claro, essa história acontece lá. Eu acredito que a gente tem muitas coisas aqui, por exemplo, no Rio, na Rua da Alfândega, você vai encontrar muita coisa dessa cidade, aquela confusão, aquelas pessoas vendendo, ali é o território árabe mesmo, e é uma história de reparação, é uma história de falta de comunicação, é uma história de perdão, né? É o drama da família, que todas as famílias vivem, de perdas, né? Tem muitas perdas que aparecem, e aí eu acho que vale a pena a gente ver esse conteúdo filosófico, emocional do filme. Vamos rodar o 2, Rafael? Querem falar? Bom, eu acho assim, né? Todos nós temos uma melodia que é nossa, né? Tem uma música que nos pertence, tem um som que nos pertence, né? Uhum. E é muito lindo ele mostrar como está todo mundo incluído dentro daquele som, daquela melodia, daquele lugar que é ancestral, né? Muito É, lindo. é muito poético, né? É uma forma poética de ver a vida, né? Porque, simultaneamente, o irmão dele, que tem uma outra postura, uma outra experiência de vida, ele diz para uma violoncelista que está com ele, que não estava acertando muito, ele diz para ela assim: se você faz parte do todo, não pode errar, que é uma visão totalmente distorcida do que o irmão está falando. Nós fazemos parte da toda, né? De uma melodia, nós fazemos parte do todo, né? Então, assim, já vai mostrando no filme o que a experiência de cada um faz com cada um. Como a gente constrói as nossas ideias a partir de experiências. E como é difícil, às vezes, ressignificar as experiências, né? O Mehmet Mahir, ele é uma pessoa aprisionada na dor dele, né? Que é a dor de uma história mal compreendida, né? De achar que foi abandonado, de que foi traído, todo um discurso, né? do eu condicionado que não faz parte da realidade, né? Por isso que, para a gente, como terapeuta de família, a gente pesquisa o contexto e o fato. Porque se você ficar ouvindo a história de um cliente descontextualizada, você vai acreditar que ele é vítima do irmão. Mas se você contextualizar, ampliar, né, a sua visão, você vai ver que eles viviam com uma mãe e um pai alcoólatras, depois eles se separam e a mãe se casa com um homem muito violento. Então, as crianças são criadas dentro de um contexto de muita violência. E a coisa mais bonita que tem aí é o sistema fraterno, que é resiliente, porque esse sistema é resiliente, né? Então, assim, é uma história que, se você fica com suas suposições e não com os fatos, você fica ressentido, você
não vai adiante na vida. E, nesse sentido, né, você ficando ressentido, o medo realmente supera a sabedoria. A sabedoria vai para o brejo, né? Então, assim, é muito importante a gente recorrer ao fato para sair dos enganos ou para sair de situações difíceis, de, de tristeza, ou porque não tem só um significado emocional os fatos, eles têm multi-significados. E o mais difícil é a gente coexistir com sentimentos contrários. Os sentimentos contrários, eles precisam de ter espaços. Eles são Mehmet e Ali. Eles são diferentes, eles foram formados de forma, né, de jeito diferente, em contextos diferentes. E muitas vezes a gente tem que conviver com esses sentimentos opostos e deixar eles conversarem, não brigarem, mas deixar eles conversarem. Então, nós, como profissionais, né, que cuidam das pessoas, a gente tem que abrir esse espaço dessas oposições dentro da gente e harmonizar isso. Agora, é uma pena quem assistiu o filme em português, tá? Não estou negando a minha língua, mas absolutamente a sonoridade de um terchegolé, que é obrigada, é encantador. Essa criança, a Oslem, falando turco, é a coisa mais linda do mundo. É uma língua sonoríssima, é uma língua acolhedora e é muito interessante. Se tiverem a oportunidade de ouvir, eu gosto muito de ouvir as línguas. Atualmente eu gosto de ver muita novela, não muito, mas algumas novelas coreanas, e eu acho lindo o som do estrangeiro, né? E aí as pessoas perguntam para mim: puxa, mas você já foi tanto a Istambul, você sabe falar? Eu sei meia dúzia de coisas, obrigada, Lütfen, por favor, e outras cositas mais para me virar, né? É, mas lá é muito bom, sabe por quê? Porque quando você não entende nada, você descansa. Então, lá, para mim, é um lugar de descanso, que eu passeio pelo Bósforo, que eu vou para um lado, vou para o outro, e a minha cabeça descansa. E eu ouço o som, hoje eu sei distinguir o que é turco, do que é russo, né? Do que é coreano, porque o som é absolutamente encantador. E aí tem uma parte do filme, por favor, me interrompam, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, levanta a mãozinha, aquela história. Tem uma parte do filme que é muito bonita, que é a, é, a oração do pai à filha, porque o pai morre, né? Todo mundo viu o filme, e ele diz assim: estarei sempre a seu lado, sempre que você respirar, sempre que o vento soprar, vai acariciar seu cabelo. Sempre que chover, vou beijar sua bochecha. Sempre que você cair, eu vou segurar a sua mão. Sempre que você tocar violino, vou tocar a cabeça em seu ombro. Fale comigo. Nunca faça silêncio. Sempre estarei a seu lado. Então, assim, essa oração é uma oração que me tocou profundamente, né, por vários motivos, inclusive motivos pessoais, né, porque quando eu tinha 14 anos, meu pai morreu. Então, assim, de alguma forma, tem certos filmes que falam para gente, né? E hoje, se você perguntar assim, Zeneide, qual é o seu sentimento em relação ao seu pai? Eu vou dizer, ele está sempre do meu lado. Em vários momentos, eu me sinto socorrida, né? Seja pela descoberta que a linhagem de amor vem do lado dele, seja por outras descobertas que a gente vai fazendo
a partir da conexão. E a Turquia é um lugar que me conecta, sabe? A Turquia, a primeira vez que eu fui lá, eu não conseguia parar de suar. Eu botava a minha mão aqui e ficava marcado, porque em cada esquina eu encontrava os familiares do meu pai. Eu encantava a família dele, eu dizia, meu Deus do céu, o que é isso? E tem uma cena muito interessante no filme, que é quando a menina vai para a casa do tio e ela serve uma comida para o tio e bota um jornal na mesa e serve como se fosse um suplá para ele, né? Uma toalha de mesa. E isso era uma prática que eu via muitas vezes, eu vi muitas vezes, não que a gente fizesse na nossa casa, mas meu pai era comerciante e ia para a Rua da Alfândega trabalhar. E muitas vezes a gente ia. Só que nós íamos, mas íamos para a parte de trás das lojas. E lá dentro das lojas eles estavam conversando, tomando chá e a toalha da mesa era um jornal. Aí, quer dizer, eles botam no filme assim, não é para você ler as notícias, pode até ser que faça sentido lá na cultura, mas aquilo ali me impactou profundamente. Então quando eu ouço assim, e Gesseler, que quer dizer boa noite, meu coração acende, parece que eu conheço. Gunaiden, que é bom dia, idem. Quando a gente senta no restaurante e dizem para a gente assim, afituzum, quer dizer bom apetite, maravilhoso. Ou quando você vai comprar uma coisa, o cara vem e fala assim, çok güzel, quer dizer que você está linda. E mesmo que não esteja, ele vai dizer çok güzel porque ele quer vender para você. Entendeu? Então, assim, é uma cultura muito importante, assim, para mim, por isso eu escolhi esse filme, por isso que ele fala, né, da história, né? Agora vamos para a história da família, né? Uma família disfuncional, e é incrível porque a terceira geração é que passa limpo a história. E nós sabemos, né, por experiência no consultório, por atender sei lá quantas mil famílias que a gente já atendeu, que a terceira geração ela quer contar a história com transparência, com clareza, ela quer poder falar dessa história, seja qualquer que seja o grau de disfuncionalidade que tem o paciente, né? E dentro dessa disfuncionalidade tem um segredo, que é uma coisa muito linda, né? Quando ele é revelado. Que tal, Rafael, você colocar o filme 4? Legal, né? E o Ali, o irmão dele, fala: a família é a composição mais linda com notas diferentes. Essa frase é linda, né? O Alberto colocou alguma coisa escrita. Você não quer falar, não, Alberto? Estou abrindo aqui. É. Não, primeiro, boa noite para todo mundo, adorei, tá? Eu lembro que eu acho que eu que te indiquei esse filme, sempre. Quando eu vi esse filme, não fui eu, acho que tinha sido eu há muito tempo atrás, devido Não. à Turquia, não. Bom, mas eu me lembro que eu te passei isso por WhatsApp, né? Uhum. Mas, adorei o filme, é emocionante, né? E além disso, mostra a capacidade que eu vejo do ser humano de se curar, ah, Ah, sim. pelo amor, né? E muitas vezes com a ajuda de vocês, não? Então, sempre existe a capacidade da cura. É. Ah, sim, sempre. Ela E aí, pode estar em potência ou ela pode ser estimulada, né? claro, mesmo nos momentos assim muito, muito sombrios e difíceis. É, é, é incrível, né? E a revelação, o quão importante, né, é a revelação do segredo, né?
É muito importante, ela é muito importante. E você pode pesquisar, gente, nesse congresso agora teve uma mesa sobre a drogadição e elas falaram uma coisa muito interessante, a Gisele e a Raquel, elas falaram que a base, né, da drogadição é um segredo. E se você for pesquisar, fizer um genograma, fizer um estudo da família, você vai ver que tem algo que não está sendo falado, né? Então, assim, e é tão a família é um fenômeno emocional tão forte que tem uma cena que depois não deu para decupar, mas é um irmão encontrando com o outro e ele dizendo: olha, eu não estou muito bem, eu vou morrer, você tem uma sobrinha. Nem ali ele fala do segredo. É impressionante. Você fica torcendo, mas não fala. O que que tem ali? Não fala. Quem vai falar? É a terceira geração. É a terceira geração que vai trazer à tona uma É verdade. revelação. Uma revelação, né? Porque esse fenômeno familiar, né, é como um spray, né? Outro dia eu queria explicar para umas pessoas o que era a massa indiferenciada do ego familiar. Uma terminologia muito complexa, mas que quer dizer que a família, parece turco que eu estou falando, né? A família é um centro emocional. Aí eu peguei um spray que eu tenho no consultório, né? Eu tinha colocado antes, aí falei assim: vocês, quando entraram aqui, sentiram um cheiro bom? Aí eles falaram: sentimos. Eu falei: isso é a família. É algo assim que contém e você não percebe, mas você sente o cheiro, mas você não pode pegar. Então, você mergulhar nesse contexto da família, aprender sobre ela, estudar, né, a família, se interessar. Meus avós eram imigrantes. Eles foram imigrantes, chegaram no Porto de Belém. E eu também assisti uma palestra sobre imigração, eu achei muito bonita, porque eles falam de um capital social e cultural que o imigrante faz, e concordei plenamente por sentir isso. Eu fui aos arquivos nacionais, aqui no Rio de Janeiro, pesquisar aonde eles tinham aportado. E eles me mandaram para o Arquivo Nacional de Belém, que é maravilhoso. Quem quiser fazer essa pesquisa, faça no Arquivo Nacional daqui, depois faça no Arquivo Nacional de Brasília. Eles são assim, primeiro mundo, você não acredita, você vai encontrar coisas que você nem imagina, né? E eu fui a Belém. E o Arquivo Nacional de Belém, apesar de ser uma cidade muito antiga, retrógrada em alguns aspectos, você tem que entrar lá, botar luvas para pegar os papéis, manusear, é todo super bem cuidado. Então, assim, essa busca da nossa origem uma é uma construção do seu eu, é uma construção da sua vida que te ajuda a saber de onde você veio e para onde você quer ir. Não é só de onde você veio. Não adianta. Só de onde você veio. Você vai ficar 50 anos fazendo análise ou terapia e não vai resolver nada. Mas para onde eu quero ir? Né? O que eu quero fazer com essa aprendizagem da cultura da minha família, né? Então, eu concordo com o Ali, né, do filme, que a família é uma composição lindíssima, tá? Tendo partes de Mahler e tendo partes de Beethoven. Quem conhece Mahler, Mahler é um terror na música, e Beethoven já é mais palatável, entendeu? Então, assim, é nosso sonho e nosso pesadelo, nossas famílias. E a gente tem que saber fazer uma composição agradável do teu saber sobre eles, né?
E aí, assim, para finalizar e colocar para vocês, né, abrir para vocês falarem, tem a última parte do filme, que eu chamei de reparação, né? Porque, assim, para mim, o conceito de perdão, perdoar para mim é fazer jejum de ideias. Se você jejua sobre algumas ideias, você consegue perdoar. Se você continua comendo determinadas ideias, você não consegue perdoar. E não consegue a sua diferenciação, o seu lugar como pessoa. Você vai estar sempre linkada a uma história de dor. Então, eu acho que, nesse final do filme, ele faz um jejum de ideias, né? E a gente conclui que julgar as pessoas estimula a violência. Isso é um conceito assim que eu guardo dentro de mim, porque a gente não sabe o que passa no coração das pessoas certas horas. Então, se você faz uma opção de jejum de algumas ideias, pode ser que você vá adiante, né? E para mim, como profissional, o pertencimento, ele precisa ser conduzido para que você possa se diferenciar. Eu tenho que pertencer para me diferenciar. Eu tenho que conhecer coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, para conseguir ser um eu funcional, né? Um eu equilibrado, né? Mas vamos lá, Rafael, para o nosso último pedacinho, que eu acho que é magistral. É lindo, né, gente? É muito lindo, é muito lindo, né? E a reparação ela é muito maior, né? Porque esse casal era um casal que não tinha filhos e ganha um presente desse, né? E quantos presentes a gente ganha e não percebe? Isso me fez pensar. E essa música do final é muito Turquia. Bota o som, gente. Bota isso, Eli. É muito a Turquia. Não, é lindo esse final, porque ele também se transforma, Claro. né? E a transformação dele leva o público dele a se transformar. É, É fantástico isso, né? é. Ele sai daquela formalidade Daquela rigidez, e vai para o né? coração. Engraçado, eu entendendo uma moça hoje, ela está fazendo o caminho justamente o contrário do que, no caso aí, existiu, né? Ela está descobrindo o segredo que era Uhum. dito para ela de uma outra maneira. Que ela dizia assim, todo mundo dizia assim, fulana é super atirada, ela vai, ela faz e acontece, é super determinada. E hoje ela descobre que ela é abandonada. Uhum. E aí, a partir dessa menina abandonada, é que ela tem que criar forças para seguir o caminho dela, como você disse, né? Não é só para trás, é para frente. É. Então, hoje nós conversamos muito sobre as gerações passadas e tal coisa, e ela tomou essa consciência de que ela não era uma pessoa que estava indo, ela fora abandonada, por isso ela foi meio que no vácuo, né? Foi porque tinha que ir, né? É, Tinha que exatamente. sobreviver, né? Isso acontece Exato. mesmo, né? Mas é isso, gente. Foi assim. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, perguntassem sobre o que eu falei, ou dessem a opinião de vocês. Todo Basta mundo tem. levantar a mãozinha e a gente vai botando vocês aí na fala. Glória, Adoro. vamos lá, Glória. Muito bonito ver a presença da menina, né? Da criança que, por meio dela, né?
que a transformação acontece. É pelo amor que ela traz, ela quer viver, ela precisa viver. E ela precisa ser cuidada. Uma criança, ela precisa ser cuidada. Ela não pode ser. O pai morreu, ela tinha que ser cuidada por esse tio, que não queria receber, porque eu estava com tanta mágoa, É, tão equivocado em relação ao irmão dele. é, Mas a presença dela e da mulher, que era a companheira dele, que começa a se ligar na criança. É o feminino, né? É o feminino trazendo é, a cura, né? É o feminino é. trazendo a cura. É E ela foi criada com muito amor, né, essa criança. Então, Para a perda que ela tem, né, de não ter mãe, ela foi criada por vários homens e com muito amor. E essa amorosidade, eu acho que eles mostram bem uma característica da cultura turca que eu acho que é bem interessante, né? Que mas ela mostra vai para uma o família, antagonismo do tio, né? mas ela vai para um casal que está magoado, porque ela quer ter um filho, mas naquela situação daquele casamento ela não tem como ter aquele filho. Né? Verdade. Primeiro ela fala, eu queria, né? Eu queria, ele não queria. Depois ele queria e eu não queria. E agora nós dois queremos e agora nós não podemos ter. Né? É. Incrível, Então, né? tem uma ferida aí. Né? É um casal que está estéril. Quando É, chega aquela tá força triste, né? daquela criança. É muito Cris, fala. Cris, você, depois da Glória. Eu ia perguntar exatamente da Suna, né? Que ela, na minha opinião, ela teve um papel importantíssimo, que ela deu atenção para a menina, porque e aí a menina se apegou e Cris, entendeu melhor, né? Cris, não me mata do coração, não é Suna, é Shura. Ah, bom, eu não sou turca, né? Então eu li o que eu vi Pois no é, telefone, no só estou telefone dele. brincando, só estou Então, brincando. eu achei que ela. E engraçado que ela, de imediato, quando ela parece ser uma pessoa muito pedante e bem, assim, antipática, né? Ela tem a primeira impressão dela com ele, né? A aparição dela ali com as pessoas, assim, bem pedante. E no fim, com a criança, ela foi super dócil e entendeu a situação. Falou: bom, por causa disso, você vai descarregar toda a sua raiva na menina que não tem nada com isso. E ela teve um papel importante e depois ela sai de cena, né? Ela só volta no finalzinho. Era o que a Glória falou, que ela foi muito importante, é isso que eu ia perguntar. Muito bom. E esse amor que você falou, que os homens criaram a menina, realmente é característica da cultura deles, né? É, Com as crianças, né? Eu é, percebi já isso. os Tá, era homens isso. são amorosos. Toda a minha sexualidade é fenícia, do Líbano. Eu sou filha de imigrantes, e primeira geração nascida no Brasil sou eu. É, Então, bacana. Imigrantes da onde, Glória? do Líbano. Do Ah, livro. então, é esse povo. É, É esse povo, porque o Líbano e a Síria eles chamavam de Grande Síria. E tudo isso, até o século XX, se chamava Império Otomano. É, certo, mas a minha sexualidade tem a ver com fenício, né? Eu não sei se tem, Não sei, se os otomanos têm origem no fenício. não sei, aí já não sei. aí teria que termos aqui Um historiador. um arqueólogo, um historiador, assim, para ir, né? É. Mais além. Mas deve ter essas conexões, É sim. tudo tão perto ali, né? É tudo tão. Ó, depois da Solange, a Leia vai falar. Solange, por favor. Bom, parabéns, né, pela escolha do filme, belíssimo, emocionante, e trata da relação fraterna, né, que é uma relação muito pouco abordada, né, muito pouco trabalhada. E, assim,
alguns outros temas vêm a reboque, né? Vem a violência, como que o padrasto era violento e a mãe fingia que não via, né? O que a gente vê muito nas famílias. Talvez por interesses outros, né? As mães muitas vezes negam que estão vendo abusos, violências e continuam casadas, né? E essa menina, que a menina perdeu a mãe, a menina perdeu o pai e ela ficou como que um objeto, né? Vai para uma instituição, vai para a casa desse tio, esse tio quer devolver, né? E aí ela fica insegura e passa mal, enfim. Então, Mas, como que mas essa o Solange, ela era uma menina muito bem formada, porque quando a assistente social chama ela de garota, ela diz: não sou garota, não, eu tenho um nome. eu tenho nome, pois Olha que é, ela tinha uma legal. autoestima, tem uma autoestima, né, muito boa, porque aquele pai foi muito paizão, né, um pai muito afetivo, muito poético, né, um pai parceiro. Agora, e não deixava passar para ela a dificuldade que eles viviam, né? Eles viviam meio que na brincadeira, como se fosse brincadeira fugir da polícia, como se fosse, né, uma coisa simples, né? Não fosse um sofrimento, né? Mas como que não olham muito para a criança, né? A menina, a garota pequena, e ele não acreditava que ela sabia tocar violino, né? Ele não ouvia. Por que que você não falou? Porque você não ouve, né? E é É. muito bacana a gente perceber isso, né? Que como que para alguém falar tem alguém que escutar, né? Que ouvir, porque senão essa fala não acontece, né, nas famílias. Então, o filme é belíssimo, emocionante, é, excelente escolha, muito bacana. Muitas coisas que a gente podia ainda buscar, né? Mas essa coisa dessa criança não ser ouvida, e acontece muito com as crianças que são adotadas, né? Às vezes as pessoas acham que estão dando uma casa, estão dando lar, comida, roupa, né? E não tem que ver o luto dessa criança que perdeu o pai, né? Essa criança É. perdeu o pai. E ali o casal estava em crise, o homem estava em crise, a orquestra estava em crise, a música dele, tudo, e ele meio que sem saber o que fazer com a criança, largando para lá e para cá, a ponto dela ir sozinha para a rua pedir esmola, tocar e pedir dinheiro, né? Enfim, ela se defendia também muito sozinha, né? Muito Uhum. bacana. Como muitos de nós, né? Sabe o que que eu acho muito bacana? Desculpe, Leia, só vou entrar nesse pedacinho. É que o pai dessa menina criou ela para a vida. Uhum. Não criou ela para ser uma menininha dentro de uma casa. Ela era um ser da humanidade. Uhum. É. Então, por isso ela tinha esses recursos, por isso ela tinha todas essas possibilidades, até de trazer aquele adulto para se tornar um adulto. Que aquele adulto era uma criança grande, não era um. Aquela história de que a melodia era dele foi Uhum, lindíssima, né? Foi muito muito, emocionante. muito bonito. Leia, você, por favor. Olha, obrigada por ter escolhido esse filme, é realmente maravilhoso. E duas coisas me impressionaram muito no filme. Uma foi a história das cicatrizes, que ela vê Ah, as cicatrizes do pai e vê as cicatrizes do tio. E quando ela vê as cicatrizes do tio e pergunta, e o tio dá uma resposta meio vaga, ela fala: Não, eu sei o que que foi, onde é que você caiu, o vulcão, a história que o pai contava para ela sobre as cicatrizes. Então, ela Hum. associou as duas cicatrizes, vê? E Uhum. a outra coisa que me chamou muita atenção, a moça que tocava a, a viola, ou o instrumento que fosse, eu não me lembro agora, e que Belo. o violoncelo, e ela toca errado, e ele fala para ela o que você disse, Neide, Uhum. aqui não tem espaço para erro, né? Ele É. fala para ela também: se você acha que a sua família é mais importante, você pode ir embora. Então a Uhum. cena é ela saindo Uhum. de costas. Eu tenho na minha imagem que ela estava de vermelho, mas eu não sei se é verdade. Mas enfim, Uhum. ela está saindo e ela vai embora. E no final do filme, ele larga todo tudo que ele fez, tudo que ele praticou, ele larga toda a apresentação dele para ir cuidar da família,
que era É. sobre isso. Tocou bastante meu coração. É. Mas ninguém engana o sistema familiar. As Uhum, pessoas brincam que enganam. uhum, Brincam, acham que vão para outros países e uhum, que está tudo resolvido. A gente ouve isso muito. Não, não, meu irmão mora lá longe, ele resolveu com a família. E não resolveu, entendeu? uhum, Porque o elo da família não tem parede. uhum. Então, você não engana um sistema familiar, você está conectado a ele. É, é. É ilusão. Você pode se diferenciar. Tem coisas na família que você não gosta, mas tem Uhum, coisas que você gosta. Entendeu? E você não vai enganar esse sistema, está no teu DNA emocional e no aham, DNA dos cromossomas mesmo, né? é. E Zeneide, parece que quanto mais você foge daquilo que você não gosta, sem resolver, Mas ele te mais pega. aquilo vai te pegar. É incrível. Quando você vê É, cliente que diz assim, não, eu não quero fazer isso, porque eu não quero ser igual à minha mãe. Ele já é, é igual à mãe. é, É é, incrível. é. Eva, vamos lá, por favor. Cadê a Eva? Abre teu microfone. Quero agradecer muito esse filme. Eu vi pela segunda vez hoje, né? E me tocou muito. Chorei aí já a tarde inteira vendo esse filme, me tocou profundamente. É. Mas, assim, que eu chamou bem a atenção, que alguém falou aí, eu não consigo ver quem foi agora, que esse pai, acho que foi isso ali, criou essa filha para o mundo, né? Para a vida. Uhum. E aí eu fiquei realmente observando. Ele criou para a vida, mas de uma forma tão amorosa e lúdica essa criança, com tanta fantasia que é tão importante nessa primeira fase da vida, né? É. Então isso para mim foi muito interessante de ver como depois ela transforma tudo isso que ela recebeu e segue, né, a vida. É. Então, para mim foi muito interessante ver essa infância. E agora agradeço mais a Zeneide que falou, porque eu não sou dessa área de vocês, que a terceira geração traz a cura, alguma coisa assim, né? Obrigada, É. Zeneide. Traz o segredo, revela, né? Ajuda a revelar o segredo. Muito Exato. interessante. Obrigada. Zeneide, Hum. houve aqui uma citação do Alberto Hum. falando parabéns pela brilhante e sensível discussão psicológica do filme O Violino de Meu Pai. Aí Elisa diz também, maravilha de filme e de conversa sobre o filme. Parabéns, Carapes, Zé, Ana e Sueli. E o Alberto também fala, o final é um renascimento de emoções que haviam sido reprimidas e esquecidas, É. né? E ele traz também, no núcleo de tudo está o amor, um amor que surge lentamente entre Mehmet e Özlem, que passam de estranhos a uma família de fato. Esse vínculo alimentado pela música e pela convivência é o que sustenta o enredo emocional do filme, mostrando o poder de cura do amor. Viu? Quanta coisa Lindo. bonita. Uhum. É muito lindo Muito mesmo bom. esse filme. É, Ele acorda dentro da gente valores, né? sim. Valores que a gente tem que trabalhar, lapidar, ampliar, né? E E acho que Ieda quer falar agora um pouquinho. Vamos lá, fala aí. Ieda. Não, também esse filme realmente ele é emocionante. A gente fica com ele na cabeça assim o tempo todo, criando situações novas, né? Mas o que me chamou muita atenção assim que a música, assim como tu falou, Zeneide, que tu pôs um perfume na sala, que tu perguntou o que que eles sentiam, esse filme é todo regido pela música, tanto que a menina, aonde ela ia, aquele violino não era largado. Aquele Hum, era o pai simbólico, né? Assim, personalizado no tal do violino, o pai dela, né? Então hum, ela ia em tudo, foi no cemitério, foi na rua, fugia,
e sempre aquele violino deitava com ela, ela deitava, né? E eu acho que o tio, que era assim, rígido, porque a música para ele não teve o afeto. Ele foi só um músico, repetia a partitura, ele nem quase sentia, tanto que ele ia fazer uma, uma composição dele, estava trancado, ele não conseguia terminar, né? E ele, Tá. com essa ligação, ele termina e é vitorioso. Então, assim, para mim, todo o tempo, a música era essa essência que tu falasse quando tu deu o exemplo do teu consultório, e eu o tempo todo assim, a música, o tipo de música, porque a dele era rígida, era dura, ele só lia, ele não interpretava quase É, como deveria. Claro, ele interpretava porque está escrito ali, mas não era o sentimento dele. E quando ele é. fez o concerto final, foi um sentimento que ele colocou, né? Eu achei lindo esse final. Esse final realmente assim, não tinha que ter outro. Esse era o final mesmo que fechava todo esse ciclo, né, de vida dessa família que sofreu todos, né? Mesmo a menina correndo também tinha o medo de correr, ser pego pela polícia, tinha todo, né? Não era tão romântico assim, tá? Apareceu, mas eles poderiam ser presos, separados, um monte de coisa, por isso que eles corriam violentamente, né? Então, mas obrigada, é um filme que dá para ver várias vezes, e cada vez que a gente for ver, a gente vai ver mais um pedacinho que hoje a gente não pensou ainda, mas que está ali, né? Belíssimo. E vocês vão ver Istambul, porque assim, o lugar que a menina está comendo sanduíche, aquele sanduíche é de peixe. É aquilo mesmo, aquilo não é cenário. É na beira do Bósforo, que é um canal que liga um mar ao outro, né? O Mármara ao Negro, e você senta ali e come o peixe. Você sente o cheiro de peixe antes de chegar lá, entendeu? E o lugar, eu identifiquei que o lugar que ele dá o primeiro concerto, logo quando ela vai para a casa dele, ela pega o chapéu de um homem e faz a mesma coisa, né? Que é a prática que ela aprendeu a fazer, né? Aquilo chama-se o Palácio de Shiragan, que é um palácio à beira-mar absolutamente lindo que você pode visitar e passear por ali. Ali eles locaram o lugar, mas eu identifiquei porque eu amo ir a esse lugar assim para passear, porque tem belezas de é uma cidade que tem muita história. E a história é conservada, ela não é morta. Então, assim, você vai ver locais assim muito bem cuidados, muito repintados, renovados, e são antiquíssimos, assim, de 1200, de mil... Uma vez eu visitei um local, uma mesquita de 1400, chamada Mesquita das Crianças, porque ela é toda manejada por crianças. Quem chama para oração são crianças, né? E eu falei, caramba, o Brasil foi descoberto nessa época e já acontecia um montão de coisa aqui. Então, assim, essa história, né, dessa cidade, e tem um fenômeno que eles não colocaram nesse filme, mas em outros aparecem, é que eles fazem 5 chamadas para oração. Então, onde quer que você esteja, você vai ouvir as, sei lá, 400 mesquitas que tem lá, ou mais, eu não me lembro mais o número, uma falando para a outra, uma gritando, venham rezar, está na hora da oração, é uma chamada de, sei lá, nem chega a 2 minutos, se tanto, entendeu? Mas você ouve a cidade inteira, 5 vezes a cidade bomba, nessa pulsação, né? Muitos vão, você vê as pessoas indo, né? Por exemplo, tem um mercado maravilhoso na cidade e eles encostam a porta da loja, eles não fecham, eles encostam a porta, vão à mesquita mais próxima e voltam, porque lá roubar é impossível. Se você encontrar uma pessoa com um dedo cortado é porque ela roubou. Então, ninguém quer se denunciar. Então, assim, é uma prática que não existe, entendeu? Então, é muito interessante. Alguém escreveu alguma coisa, eu perdi.
Você está sem som, Sueli. Vou botar aqui, tem vários escritos. Tem um escrito da Érica dizendo: queridas, lindo, lindo. Z, um presente que eu reconheço. Obrigada, Anissueli, pela sustentação da melodia. E aí Solange falou o que eu ia falar. Z, você vai ter que levar o grupo para conhecer Istambul. Porque sabe o que que é, Zeneide? É a tua alma falando. Aí a gente vai para uma Verdade. Istambul que é outra Istambul, Ah, é entendeu? verdade. Não é Eu sou turística. suspeita, né? Eu sou suspeita, que eu já falei para vocês que eu me apaixonei pelos. Não, ele, sem dúvida, é uma coisa enlouquecedora. Mas todos. Mas Istambul é Istambul, né? Istambul tem É. uma. A Ieda falou que está dentro. Nós vamos ter que fazer esse grupeto, Zeneide, Vamos ter. antes que a gente. É Eu já interessante. puxo da perna, vamos ver, para a gente não ficar todo mundo de cadeirinha de roda, né? Mas vale a pena a gente fazer um passeio, sim. Eu vejo de vez em quando, eu tinha uma fantasia quando, né, nós ficássemos mais velhos, eu e Fred iríamos fazer pequenas viagens, assim. Mas nós hoje fazemos viagem vendo as viagens, né? Mundo Visto de Sim, Cima, eu sim. costumo assistir bastante com ele. E tem um rapaz, Ruas do Mundo. Ele é um rapaz, chama Rui, o É, sobrenome é muito. Ruas, Ruas pelo Mundo. E ele vai. E ele, outro dia, fez uma ida a Istambul. Ai, Veja a que coisa legal. mais linda do mundo. É. Gente, Muito. ele me trouxe, ele me mostrou obeliscos, né, que ele cita lá mas muito antigo, muito. Já é época do Império Otomano, gente, uma coisa maravilhosa. É muito Então, incrível. é um lugar que dá vontade da gente ir e ficar um bocado de tempo, assim, rodando, andando para lá e para cá. O bom é ir em lugares que os turistas não vão, né? Exatamente, lugar do Por pessoal da exemplo, cidade. aquela rua que eles correm é uma rua Aham, muito bonita. A segunda corrida, quando o tio está na sei, rua com ela, que vai naquela escada assim sei, de zigue-zague, aquilo existe, não é isso? sei. É um lugar muito gostoso de andar, mas não é turístico. Não é Eles, turístico. eles gostam muito de filmar a ponte, né, Zineide? Aquela ponte. Aquela ponte é maravilhosa. É. Linda, né? Maravilhosa. Aquela Mas ponte é a coisa mais linda. Você sabe que embaixo da ponte tem restaurantes para turista. é? Ah, É, interessante, né? mas o mesmo restaurante embaixo que você come um peixe, sei lá, por Um US$ 200, milhão de reais. você come num outro lugar igual, maravilhoso, mais barato. Muito mais barato, né? Quarto do preço, porque a comida lá é bem barata, né, cara? Mas muito Uhum. cara. Então, Não, assim, realmente bonito. é um filme que fala justamente como é importante, né? Porque aquele pai daquela menina, ele já era uma pessoa boa lá atrás, quando ele compra só uma passagem Para o irmão. para o irmão, libera o irmão daquele sofrimento, É. porque ele fica, né? E o irmão acha que ele foi abandonado, É, quando na é. verdade ele foi libertado, E foi né? protegido, né? E Exatamente. quem conta para ele é exatamente a menina, né? Exato, a sobrinha, né? História familiar muito É. boa, né? E a gente muitas vezes faz isso, mesmo que a gente não saiba do segredo, a gente ressignifica. Olha, É pode verdade. tenha sido protegido pelas É, suas conquistas, pelo que você fez. é. Então, Eu assim, me lembro de um caso que eu atendi, que a pessoa também reclamava muito que a mãe não dava mais atenção pro filho, sei lá quem era. O que ela tinha? Eu falei, graças a Deus, né? Porque você vê como é que teu irmão está. Você imagina se você tivesse naquele lugar? Graças a Deus que você não teve tanta atenção assim, porque é. a pessoa estava com a vida super brilhante, super resolvida, uma vida podendo até vir se questionar emocionalmente, enquanto Uhum. que o irmão estava paralisado no tempo e no É. espaço.
Mas esse filme me faz muito pensar sobre a nocividade da gente fazer suposições. Você pode Isso. fazer hipóteses numa É. situação, mas você fazer suposição E é tornar o aquilo uma caminho, verdade, né, absoluta, né, Zeneide? é o caminho da É, desilusão, né? é, Porque o mais importante é a relação direta. Você perguntar para a pessoa, é isso mesmo que você quis dizer? Ou eu é, entendi assim, entendeu? Então, é assim, é incrível. E ele perdeu a primeira oportunidade quando o irmão foi perguntar. Você me exato. abandonou mesmo? Você fez isso comigo? Não, não te abandonei, eu só tinha dinheiro para uma passagem. Poderia ter terminado ali o filme, entendeu? É. Ou ter sido construído de Ou outra forma. construído de uma outra forma, né? Mas a suposição é um modus vivendi nas nossas, na cultura do mundo. E a gente tem que Uhum. prestar atenção, né? Ela pode ser um veneno para a tua vida. Não que você não vá fazer hipótese, eu sempre levanto essa questão, mas suposição é muito perigoso. E acho, agora está me vindo aqui uma memória de um fato, quando até você tem o fato, você relata o fato, a pessoa que viveu aquele fato com você distorce para não dar a razão ao fato. Minha amiga Glória passou por uma situação dessa, ela vai entender o que eu estou falando. Ela buscou um caminho, trouxe um fato, relatou um fato, e, e a pessoa não corroborou o fato justamente para não dar à Glória a verdadeira posição que ela estava trazendo com aquela questão. Isso eu acho que é então mais cruel ainda. Mais. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de situação nos ensina a observar o funcionamento humano. Sim, Como a nossa mente funciona, né? sim. Ou por antagonismo, né? Existe uma cegueira, Uhum, né, emocional, existe uma cegueira. Né? O uhum, trabalho de um terapeuta é trazer luz para uma situação, né? Trazer exato. claridade, esclarecer. Então, É, você começa a perceber um funcionamento. E aí você entra no funcionamento ou não entra no funcionamento. verdade. Porque nós também não vamos convencer o outro É, sobre as situações, os fatos, não vamos. Né? Ninguém modifica ninguém, a não ser você mesmo. a não ser você olhando para aquele fenômeno e se questionando sobre ele, né? Exatamente, exatamente. Você pode ajudar, você pode colocar luz, né? Porque Mas. Deus não cura ninguém, né? Hã? Nós não curamos ninguém no consultório. Ninguém, Quem nos procura, a gente não cura ninguém. As pessoas é que procuram descobrir a cura em si mesmo, Nós sim, somos com catalisadores. a nossa presença. Né? né? Nós somos A gente, catalisadores. a gente acredita. O que eu acho que a gente faz no consultório é acreditar. A gente acredita na capacidade da cura daquela pessoa. Uhum. Agora, é preciso que ela acredite, né? E que ela vá buscar. É, é. Mas tem uma história, Glória, que eu gosto muito, que é um cara que pergunta para outro assim: Você acredita em Deus? Ele fala assim: Eu não, mas eu tenho um grande amigo que acredita. Entendeu? Então, Exatamente. muitas vezes eu conto essa história para a pessoa. Tudo bem, você não precisa acreditar, mas eu acredito, vamos em frente. Uhum, Entendeu? é, Eu tenho um grande amigo que acredita, entendeu? Mas não Então, é todo mundo que pode falar que nem o Jung, né? Eu não é. acredito, eu não preciso acreditar, eu sei. Eu sei que é, ele existe. Eu tenho a convicção que é diferente da fé, né? É mais é, forte. é mais Quando forte você ainda. sabe, quando você tem a convicção, você não esquece jamais. Você sabe. É, é.
Mas Bom, ele... queridos, mais alguém quer fazer alguma contribuição, quer dar mais alguma fala? Não. Não, mas Eneide pode terminar aí a sua fala Não, para eu só ia gente. dizer assim, que ele sabe, ele passa a saber no momento que ele estava quase na hora da apresentação dele, e ele sabe que ele tem que buscar a sobrinha dele. Ali ele começa a saber. Exato, Ali é exatamente. incontestável a experiência, É, que a experiência dentro da gente é que faz a gente ter essa sabedoria, né? isso é Mas, muito bacana. Da consciência, né? Do mas saber. olha, gente, obrigada por essa oportunidade, Obrigada a você. obrigada pela confiança, né? Zê, a gente que agradece, porque sempre é uma troca tão boa, é uma troca tão rica, né? Faz a gente pensar, faz a gente. Ieda quer falar. Ieda aprendeu a levantar a mão, que Não legal! acho, não acho onde é que tem, mas tudo bem. Não, claro que todos os agradecimentos, filme maravilhoso, tudo que apareceu. É que daqui um mês é a minha dia de apresentar um filme. Só que eu vou pedir assim, vocês ficam uma semana para se desligar desse filme maravilhoso, porque este outro filme que vocês vão assistir não tem nada de amoroso como esse. É pesado, ele é sofrido, e assim, ó, a sequência não vai ser muito interessante, porque a gente sai com o coração cheio, leve, Mas, né? Ieda, E a nós gente nos vai ver. abastecemos nesse Cine Dá para Carrapes, cortar nos essa emoção. nutrimos e aí vamos ter força para assistir ao seu debate, que é um debate profundo, que é um debate que fala da dor, do sofrimento, né, Qual do é o drama, filme? É o mínimo para viver. o Ah, mínimo para viver. maravilhoso, É maravilhoso. sobre É, anorexia, né? Eu já vi esse filme. isso. E esse, Exatamente. esse filme é muito lindo, Ieda. Que isso? Não, ele é lindo, mas ele A não Hora do tem. Mas Chover. mas é Não, sofrido, é um é sofrido, sofrimento, é. e assim, assim, até para preparar, porque a minha fala não é tão dócil como a gente que trabalha com transtornos alimentares. A gente é muito mais Sim. objetiva, a gente é muito mais canalizadora para a pessoa, no primeiro momento, não morrer e depois a gente se conectar com a família. Então, ele Como é é uma o nome do história filme? Como é o nome? O mínimo para para viver. viver. Onde está? Para você. Spoiler, hein? Olha o spoiler. Tem, Muito olha, bom. Zé, foi maravilhoso, Zé. Obrigada, a Zé. última vez que eu vi tem no Obrigada, Zenê. Netflix, o mínimo para viver. Tem Tem lá. na Netflix. Tem Se no não tem, Netflix. tem no YouTube, também tem Vocês nos podem dois. já ir, mas guarda essa semana, né? Essa semana Isso, agora guarda para é se de desligar dessa Istambul na emoção. alma. E aí depois vocês vão começar a assistir o Ah. filme para no final de setembro, na Manter, só para dizer última assim, ó, que quarta de setembro, isso, Ieda se apresentar. exatamente. Mas só para dizer que o final do filme realmente ele é impactante e amoroso. Só Vale a para pena. Muito no bom, muito bom. final, só para no Zeneide, final muito dizer. Ó, obrigada. Jaíra, minha amiga lá Parabéns, de Zé. Natal, Muito tá bom. aí agradecendo. Tchau, Gente, Beijo, tchau. boa gente. noite, Boa obrigada a noite. vocês. Eneide, agora já sabe que para o ano você já pode preparar outro, né? Tá Obrigada. E, bom? Sueli, que além de falar sobre o lindo filme, com aquele ator feio, e com ainda deu uma aula de história sobre Istambul. Sobre Muito Istambul, bom. exatamente. E sobre os turcos, né? Muito lindo. Ah, maravilhoso. Parabéns. Muito Gente, bom. beijos para Tchau. Boa vocês, uma boa noite. noite Tchau. Boa e espero noite, contar com vocês obrigada. no próximo Cine Tchau. Clube, tá bom? Isso. Tchau, Tchau, tchau. Espero tchau, você. Tchau, gente. obrigada, Tchau, gente. tchau, Tchau. tchau.